Olá, queridos, tudo bem? Professor Wellison aqui, aquele abraço para todo mundo. E hoje nós estamos encerrando a nossa disciplina sobre os sistemas, fechando com chave de ouro com o sistema nervoso e também algumas patologias, algumas doenças. Bom, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá, vamos estudar junto esse sistema que é tão interessante. Então, o sistema nervoso, já dando uma geralzona nele aqui, ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente, certo? A sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Bem, nós vivemos no nosso dia a dia com o ambiente externo e o ambiente interno. Por exemplo, você sente calor, por quê? Porque vem energia térmica de fora para dentro do corpo, geralmente. Ah, Você sente frio, porque a energia térmica sai do corpo para o ambiente. Dependendo da temperatura, é uma das coisas é, que a gente mais usa como exemplo para mostrar como que funciona o nosso sistema nervoso, certo? Então, nosso corpo, por exemplo, ele precisa manter uma temperatura equilibrada. Dependendo do ambiente que você tiver, você vai sentir frio ou calor, que é uma sensação térmica biológica, certo? E esse frio e esse calor vão fazer com que você aumente ou diminua sua temperatura de forma externa, ou botando roupa cada vez menos, quando você está sentindo calor, né? Você bota uma roupa mais leve, mais tranquila, e quando você está com frio, você vai botar um monte de roupa, um monte de coisa para tentar proteger o seu corpo e emitir calor para dentro do seu corpo, para equilibrar termicamente. E quem controla isso, dentre outras coisas, é o nosso sistema nervoso. A gente vai, como eu falei, esse objetivo, né? Que se deixar eu vou falar a vida inteira só desse primeiro tópico. Então vamos lá. Isso é o sistema nervoso, tá? A adaptação do corpo ao ambiente. Tanto uma adaptação interna quanto adaptação externa. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa. Como qualquer sistema do corpo, gente, a unidade básica da vida é a célula. E no caso do sistema nervoso, é uma célula nervosa que a gente chama de neurônio. Já dando um start aqui para vocês, a gente vai lembrar que neurônio não tem só na cabeça. Geralmente só no cérebro, no encéfalo, né? Ah, meu encéfalo tem neurônio, lá, lá, lá. Mas existem neurônios fora do encéfalo. Lembrando que todo o nosso sistema nervoso ele é composto por neurônios. Neurônios nada mais são do que células nervosas. É uma denominação específica para as células que compõem o nosso sistema nervoso. A gente vai ver daqui a pouco que essas células elas podem ser tem alguma classificação específica. E o neurônio ele é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, no ambiente, como a gente já falou no tópico anterior, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é chamada de impulso nervoso, certo? Nós vamos ver agora no próximo slide o que de fato é essa alteração elétrica, o que é o impulso elétrico, o que é o impulso nervoso, e também vamos ver que tipo de membrana é essa que nós estamos falando. E aí nós vamos falar dos axônios, nós vamos falar de uma série de coisas que temos aqui nesse slide, certo? Então, nós temos aqui um slide bem recheado de informação. Vou até botar meu vídeo mais para baixo aqui, ó. Depois vocês podem ver no slide a fonte aqui, tá, gente, dessas imagens. Então, isso aqui é um neurônio, tá? Nós estamos vendo aqui no geralzão aqui, ó, um neurônio. Vou até fazer a anotação para ficar mais destacado. Então, nós temos aqui o neurônio, essa parte que eu estou destacando aqui de vermelho, ó, certo? Esse neurônio ele tem algumas partes. Essa parte principal, que é o corpo celular, é o corpo da célula. Toda célula tem esse corpo. Vocês vão lembrar lá de formação celular. Esse corpo ele localiza-se no núcleo, onde localiza-se o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Lembram lá de citoplasma? Quem não lembra, vê as nossas aulas anteriores que a gente tem informações aí, lá em construção celular. E aí é o seguinte, gente, esse corpo aqui ele tem algumas ramificações. Essas ramificações aqui nós chamamos elas de dendritos. Está aqui, ó. Dendritos são ramificações do corpo celular. Ou seja, tem um corpo celular e ela vai se ramificando como se fossem raízes. Essas raízes, entre aspas, nós chamamos de dendritos. A função desses dendritos é justamente aumentar a área de captação, ou seja, vão captar os estímulos, qualquer estímulo eletromagnético, qualquer estímulo térmico, você vai conseguir absorver, captar por conta dessas extremidades que chamamos de dendritos, certo? Mas aí tem uma extremidade que é um pouco maior, parece uma cauda aqui, ó. Essa cauda desse corpo aqui nervoso, dessa célula nervosa, nós chamamos de quê? De axônio, certo?
esse axônio é uma estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Então, eu tenho aqui um neurônio de um lado, um neurônio do outro, eu tenho um axônio, que vai ser o canal que vai ligar eles dois em geral, certo? Aí nós temos também a bainha de mielina, certo? Tá bem aqui a bainha, tá? Essa partezinha aqui, ó, que estou destacando, são células de Schwann que se enrolam no axônio. Isso aqui é interessante demais, gente. A gente tem um axônio, que é essa comunicação entre uma célula nervosa e outra célula qualquer. Falei agora há pouco que é comunicação entre um neurônio e outro neurônio, mas pode ser entre o neurônio e qualquer outra célula, não precisa ser célula nervosa, tá? Então, para que haja essa comunicação, geralmente essa comunicação é feita por impulso elétrico, certo? E para isso nós precisamos ter um isolante elétrico, é como se fosse aquela parte de borracha que fica no fio de energia. O fio de energia é de cobre e tem uma parte de borracha para isolar, para não dar curto-circuito. É basicamente isso que ocorre lá na nossa célula, tá, gente? Nós temos o axônio e em volta dele, como algumas bainhas, literalmente, né? Que chama de bainha de mielina, que são formadas por células de Schwann, elas se enrolam no axônio formando um isolante elétrico. Muito interessante essa parte aqui. E aí, no encontro dessas bainhas, nós chamamos de nódo de Ranvier, tá? Esse nódulo de Ranvier, eles são regiões do axônio que não recebem essa cobertura. Então, quando se tocam essa cobertura, fica uma regiãozinha pequena lá que não está isolada eletricamente. Certinho? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar lá, tá? No nosso canal no YouTube aqui, ou pode via WhatsApp também, qualquer dúvida a respeito desse slide. Nós poderíamos passar o dia inteiro falando só desse slide, porque é muita coisa, mas é bonita, gente, esteticamente bonita essa célula nervosa. A gente consegue observar aqui uma série de terminações anatômicas que nos deixam bem interessados em estudar. Vamos lá, ser mais objetivos possível. Como é que esses neurônios se comunicam? Eu acabei de falar que o axônio ele pode ser que ele fique entre um neurônio e outro para que haja essa comunicação. Mas como que de fato ocorre essa comunicação nervosa? A comunicação dos neurônios envolve dois tipos de fenômenos, ou melhor, fenômenos de dois tipos de natureza. Uma natureza elétrica, que é uma natureza mais física, e uma natureza química, que vai para o outro lado, certo? Então, impulsos, vamos logo estudar esses daqui, ó, os fenômenos de natureza elétrica, de natureza física. É o seguinte, primeiro, os impulsos são fenômenos de natureza elétrica. São transportados pela membrana da célula nervosa. E também temos as sinapses, que é a região onde os neurônios se comunicam. Beleza? Então, quando eu tenho uma junção entre dois neurônios, nós chamamos de sinapse. A sinapse, gente, é mais ou menos ali, é mais ou menos uma, como é que eu posso dizer? Uma junção com os axônios. Então, lembra que os axônios eles vão comunicar, mas entre o axônio de fato e o outro neurônio, nós produzimos sinapses. E quais são os fenômenos de natureza química? Nós temos neurotransmissores, que são mensageiros químicos que participam da comunicação interna no organismo. Em outros vídeos, eu indiquei para vocês uma série médica, que é a série Dr. House. São 8 temporadas, não sei em qual canal de streaming que ele ainda está disponível, mas eu já assisti várias vezes e assisto todos os dias na Globoplay, não estou fazendo propaganda para a Globo, né? Mas só avisando onde é que eu assisto. E é uma série que, pra gente que estuda radiologia, é fantástica, porque conta a história de um médico que ele é meio doido, né? Mas é um médico que ele é especializado em diagnóstico. E como a nossa área é diagnóstica, ele usa muito imagem lá, usa ressonância, usa tomografia computadorizada, raio-x, até raio-x, radiografia contrastada também. Então, é bem interessante, indico para vocês assistirem. Por que eu falei sobre essa série agora? Repetir. Porque ele fala muito de neurotransmissores. Tem um médico lá, o Chase, que ele é neurocirurgião, e ele fala muito sobre neurotransmissores, que são mensageiros químicos que participam da comunicação interna, certo? Então, há uma comunicação química, o neurônio que sei lá, os dendritos lá recebem uma informação de que está queimando a mão do paciente, por exemplo, ele vai enviar essa informação, quer seja de forma elétrica ou quer seja de forma química. São duas formas de comunicação aí utilizadas pelo nosso sistema nervoso. O que é o impulso nervoso de fato? Como é que acontece? Lembra daquela experiênciazinha que você bota o joelho, então tá lá aqui, ó, imagina o joelho, o médico vai lá dar uma martelada e leva um chute, certo? Isso acontece muito. Acontece também aqui, ó. Então você dá um toque aqui, a mão ela sai do lugar automaticamente.
por que isso ocorre, por que os médicos fazem esse tipo de experimento para saber se as tuas células nervosas elas estão funcionando corretamente. Como é que isso ocorre, professor? O que é um impulso nervoso de fato? Então, a estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio, falamos sobre isso. Existe aquela comunicação entre dois neurônios, ou entre o neurônio e uma outra célula. O impulso nervoso que se propaga em um único sentido na fibra nervosa, certo? Então, é o seguinte, é um único sentido, gente. Eu não vou e ao mesmo tempo está vindo um outro impulso. Isso não existe. Vão todos no mesmo sentido, de um lado para o outro. Se estão indo para a direita, continuem para a direita. Se estão indo para a esquerda, continuem indo para a esquerda. É basicamente isso. E isso é a fibra nervosa, né? Que é aquele condutor que foi projetado para criar essa comunicação. Vamos lá. Dendritos, que é aquela ramificação do corpo celular nervoso, né? Dos neurônios, eles conduzem o impulso em direção ao corpo celular. O axônio, por sua vez, ele conduz o impulso em direção às suas extremidades, isto é, para longe do corpo celular. Então é o seguinte, os dendritos, como são apenas ramificações do neurônio, eles vão receber aquela informação, por exemplo, vou falar de temperatura, falei bastante. Então a mão está sendo queimada, por exemplo. O cara está aqui, de repente, uma vela começa a expor fogo na mão do paciente. O paciente ele vai começar a sentir essa variação de temperatura. Por quê? Porque lá na pele vai ter umas terminações, nós chamamos de dendritos, né? Que são as ramificações. Essas ramificações vão receber impulsos e vão enviar para o neurônio, para o corpo celular nervoso, né? Para o neurônio, para o corpo celular. E esse corpo celular, por sua vez, eles vão enviar impulsos para fora do corpo, através dos axônios, para que haja comunicação. Essa comunicação ela pode ser feita direto no encéfalo, no corpo cerebral, no tronco cefálico, ou pode ser feita também só pela medula espinhal, gente. Nós vamos já falar sobre isso, certo? Então, é só para entender qual o sentido dessa comunicação e esse slide aqui, ó, ele até mostra. Então, tem os dendritos aqui, que está em inglês, né? Dendritos. Eu recebo informação aqui, ó. Essa informação vai ser enviada para o corpo celular e do corpo celular, a partir de impulsos nervosos, elas vão ser encaminhadas ou para outras células em geral, ou para outro neurônio, que são células nervosas, ou para qualquer outro tipo de célula. Beleza? Então, é esse caminho. É isso que o slide está falando quando diz que elas que esses impulsos têm um sentido único, certo? Então, você nunca vai ter, por exemplo, aqui um impulso saindo do centro do corpo em direção aos dendritos. Isso não vai acontecer, porque o sentido da informação é o contrário, vem dos dendritos para o corpo. Agora, também, você não vai receber do axônio para cá. O axônio ele vai sair daquela extremidade, certo? Continuando aqui, o que são fibras nervosas? Estamos agora há pouco fibras nervosas. Olha que imagem bacana, gente. Essas fibras, ou neurofibras, o pessoal de medicina aí usa mais a expressão neurofibras, tá? São prolongamentos citoplasmáticos finos que compõem a estrutura dos neurônios. No sistema nervoso, essas fibras exercem função de conduzir impulsos nervosos e ocorrem em dois, os dendritos e os axônios, como eu falei. Lembra que entre o coração, por exemplo, entre o coração e qualquer outro órgão, existem veias e artérias, né? Então, as artérias levam do coração para o corpo, às vezes do corpo para o coração, fazendo aquele sistema circulatório, certo? É basicamente isso que os axônios e os dendritos fazem. É como se fossem as veias e artérias. Então, o neurônio está lá sendo o coração e vai fazendo essa circulação de informação. Os dendritos recebem informação, mandam para o neurônio recebe a informação e manda através dos axônios. E as sinapses, nós falamos agora há pouco superficialmente como é que elas ocorrem de fato. O impulso é transmitido de uma célula para outra através das sinapses, tá? Nós temos aqui, ó, mais uma vez, ponto de sinapses, bem aqui na ponta, bem aqui na frente, ó. Vamos lá. A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio de um neurônio e a superfície de outras células. Essas células podem ser tanto outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares. Então, beleza. Olha o que eu falei lá, o caminho. Deixa eu anotar aqui para ficar mais didático, porque essa parte aqui é importante que a gente consiga
compreender com facilidade. Então é o seguinte, ó, imagina que bem aqui, ó, os dendritos, que são essas raízes, extremidades, né, ramificações do neurônio, os dendritos vão lá e recebem uma informação. Eles mandam essa informação para o corpo celular, que é um neurônio propriamente dito. Eles vão pegar essa informação aqui do neurônio e enviar para outra célula a partir dos axônios, que são cobertos pela bainha de mielina, certo? Vão enviar para cá. Ó. Só que antes de chegar em outra célula, essa célula aqui pode ser outro neurônio, que é uma célula, como é que posso dizer? Uma célula nervosa, ou pode ser qualquer outro tipo de célula, quer seja muscular, glandular, sensorial, etc. Só que bem aqui na extremidade, entre aqui um dendrito dessa outra célula e o axônio, bem aqui, ó, nós temos, vou destacar em uma outra cor aqui, bem aqui, entre um e outro, na extremidade, na interseção, nós temos uma outra região que nós chamamos de sinapse, certo? Então, isso aqui é a sinapse, é a extremidade entre a extremidade do axônio de neurônio e a superfície de outras células. É basicamente isso. É aqui como é que eu posso dizer? Onde fica ali a fronteira, exatamente essa palavra que eu estava procurando. É uma fronteira entre o axônio e a outra célula. Beleza, célula da glia ou neuroglia, ou gliócito ainda, né? As células da glia têm como função sustentação aos neurônios e auxiliar no seu funcionamento. Gente, bacana, porque é o seguinte, tá aqui ó, as micróglias, ou microglias em alguns autores que trouxeram para o português de uma outra tradução, essas células servem como nutrição para as células nervosas. No próximo slide nós vamos ver direitinho, ó, esses oligodendrócitos. Toda vez eu me enrolo para falar essa palavra. Oligodendrócitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina e possuem a função de isolamento elétrico no SNC, que é o sistema nervoso central. Gente, vocês lembram que existe o fio, eu comparei com o fio elétrico e ao redor aquela parte de borracha é o axônio e ao redor as bainhas de mielina, né, que são várias grudadas uma na outra assim. Quem que produz essas bainhas de mielina? São justamente aquelas células que eu falei agora há pouco. Nesse caso aqui nós temos os oligodendrócitos, que são responsáveis principalmente por produzir essa bainha de mielina, essa proteção que nós temos nas células nervosas. Temos também os atrócitos, que dispõem ao longo dos capilares sanguíneos do encéfalo, controlando a passagem de substâncias de sangue para as células do sistema nervoso, certo? Lembra dos capilares? Sistema cardiovascular. Temos as veias e artérias, vênulas e arteríolas, e quando se juntam os para a troca gasosa, dentro dos órgãos, das células, nós temos os capilares, que são as menores vasos. Esses capilares que fazem parte da irrigação e nutrição sanguínea das células nervosas são chamados de astrócitos. E nós temos também as micróglias, que são células pequenas e alongadas com prolongamentos curtos e irregulares. Qualquer informação, qualquer dúvida, comente aqui no canal ou via WhatsApp, certo? Nós estamos tentando ser o mais objetivo possível, gente, porque é muita coisa para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então, assim, o nosso sistema nervoso é dividido em duas partes grandes. O sistema nervoso central, SNC, e temos o SNP, que é o sistema nervoso periférico. SNC, sistema nervoso central, SNP, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o SNC, ele é composto por um encéfalo. O encéfalo é aquela região toda aqui interna do crânio, né, que é composta por cérebro, cerebelo e principalmente tronco cefálico, além, é claro, das glândulas endócrinas, que a gente chama lá de... Fugiu o nome das glândulas, gente. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Hipotálamo e hipófise, beleza. Além do encéfalo, nós temos também a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central, não é periférico, tá, gente? Medula espinhal ou espinal, alguns teóricos falam isso. E no sistema nervoso periférico também nós temos duas partes, que são os nervos e os gânglios. Nós vamos falar de tudo isso agora. Vamos lá. No SNC, que é o sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. Tá bem aqui, ó. Opa, bem aqui o encéfalo, toda a região do cérebro aqui, cerebelo e tronco cefálico. E aí descendo aqui, através dos forames, né? Forames
Forame vertebral, vocês viram lá em a disciplina de coluna vertebral, esses forames eles abrem passagem, criam uma proteção e um canal para que passe a medula espinal, e tem uma série de funções aí também, especialmente nervosas. O encéfalo, como é que ele é dividido, tá? O encéfalo ele tem uma massa nervosa situada na caixa craniana, ele é uma massa nervosa situada na caixa craniana e apresenta as seguintes regiões. O que é que compõe o encéfalo? Cérebro, cerebelo, tronco cefálico, já falei para isso, falei disso. Aí tem a pontinha bulbo do tronco cefálico. E aí tem também as glândulas endócrinas, desculpa. Eles acabaram não citando aí. Então, o cérebro ele é o centro do controle de quase todas as atividades vitais necessárias para a sobrevivência, tais como o movimento, o sono, a fome, a sede, e de quase todas as emoções. Então, imagina a importância do cérebro, gente. Tanto que quando ocorre a morte do cérebro, mesmo que todos os órgãos estejam funcionando normalmente, o paciente ele é decretado morto. Porque sem o cérebro, você não é você, certo? Ele está encarregado ainda de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. O cérebro ele é o computador central do nosso corpo. Ele recebe todas as informações nervosas através de impulsos elétricos, impulsos nervosos, e transformam isso em informação, certo? Transformam ondas eletromagnéticas em luz, transformam ondas mecânicas em ondas eletromagnéticas em luz e transformam em imagem a partir dos nossos olhos, transformam ondas mecânicas em acústica, em som, né? A partir dos nossos ouvidos. Algumas partículas eles transformam em olfato, outras partículas em paladar, certo? E a gente consegue também, a partir do sistema nervoso, sentir o tato. Então, todos os nossos sentidos, eles funcionam a partir do recebimento de informações pelo cérebro, e o mesmo acaba produzindo, transformando aqueles impulsos em informações que fazem com que nós tenhamos a nossa vida e a nossa qualidade de vida. O cerebelo ele ajuda a manter o equilíbrio e a postura. Gente, vou tentar falar rápido, mas é muita coisa. O cerebelo, gente, ele tem uma porção muito importante no nosso equilíbrio e na postura do nosso corpo. Por exemplo, é muito comum a gente associar o equilíbrio do corpo apenas ao labirinto, até porque existe uma patologia muito conhecida que é a labirintite, que ocorre quando há uma inflamação no labirinto. O labirinto é uma região do ouvido interno que possui um fluido, um líquido, que quando você vai para um lado, o líquido acaba se mexendo e o teu corpo acaba fazendo com que você fique equilibrado. Isso faz com que você consiga andar. As crianças, por exemplo, quando nascem, elas têm uma certa dificuldade ainda porque não estão adaptadas ainda a esse equilíbrio. Só que não é só o labirinto que faz isso, tá, gente? Ele tem uma ajuda importante do cerebelo para interpretar essas informações. Quer ver um exemplo? O pessoal que gosta de beber aí, ó, bebidas alcoólicas, especialmente em excesso, o pessoal fica bêbado, certo? Então, o cara que ele tem um labirinto dele perfeito, sem nenhuma inflamação, ele já tenta ficar em pé, começa a cair para um lado e para o outro. Tem gente que vai para o chão e não consegue ficar em pé. Mas por que acontece isso, professor? Se o labirinto está saudável? É porque existe uma camada protetora do cerebelo que ela é afetada pelo álcool. Enquanto não passa o efeito do álcool, o cerebelo não consegue trabalhar normalmente. É por isso que o paciente ele fica bêbado, fica tonto, não consegue se equilibrar direito. Então, lembre-se que o equilíbrio, essa questão de concurso, tá? O equilíbrio do nosso corpo ele não é responsabilidade exclusiva do labirinto, mas também uma responsabilidade especial do cerebelo, tem essa função de manter não só o equilíbrio, mas também a postura do nosso corpo. Temos o bulbo raquiano, né, que é aquela parte troncocefálica que está implicado na manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. A gente vai ver que ele tem uma relação direta com as glândulas endócrinas, hipófise e hipotálamo, para que aquele sistema nervoso autônomo, vamos falar daqui a pouco, ele acabe trabalhando de forma intuitiva. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa respiração. E a ponte também, que fica abaixo do bulbo, se não me engano é abaixo ou em cima, está aí no slide, é constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Ou seja, o córtex cerebral é a parte mais externa aqui, gente, tá? E por que elas são mielinizadas? É porque é muita informação elétrica. Imagina como se fosse vários fios elétricos. Se você não mielinizar, e mielinizar biologicamente é isolar ele eletricamente falando. É como se você pegasse aqueles fios de cobre que estão tudo junto
ligasse na tomada, vai explodir pelo efeito Joule, né? Mas, se você cobrir todos eles com uma borracha, com um isolante elétrico, você pode deixar eles juntos que não vai ter nenhum tipo de curto, nenhum tipo de problema. É o que acontece em nosso cérebro. Nós temos vários fios nervosos, né, que são os axônios. Para que não haja um curto-circuito, nenhuma troca de informação errada, você tem uma cobertura que é conhecida como isolante elétrico, que nós chamamos dos mielin... deixa eu lembrar bem aqui que sumiu. Vamos lá. Tá aqui. Bainha de mielina, tá, gente? Bainha. Esqueci da parte da bainha. Beleza, muita informação. Vamos lá. Beleza, a medula, gente. A gente fala um pouco superficialmente sobre a medula no sistema. Nós estamos estudando o sistema locomotor na parte de coluna, né? Coluna vertebral. Quando a gente fala de patologias, a gente fala um pouco sobre a medula, porque tem a parte do forame, né? E também falamos no sistema circulatório, quando a gente vai trabalhar a produção sanguínea. Depois vocês podem voltar na aula lá e tirar dúvidas a respeito. A medula espinhal, ou espinal, dependendo do teórico aí, é um filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral. Exerce funções do centro nervoso de conduzir impulsos nervosos, certo? Então, acontece um impulso nervoso bem aqui, ó. Ele vai ser conduzido até a medula espinhal, da medula espinhal para o computador central, que é o nosso cérebro. Algumas informações, algumas batem na medula e já voltam com a resposta. Nós vamos ver isso já já. Sistema autônomo. E aí é o seguinte, esse sistema nervoso periférico, SNP, ele é composto por duas partes, um voluntário e um autônomo, certo? E esse autônomo, ele é dividido por mais duas partes, o simpático e o parasimpático. Vamos entender isso agora. Então, no sistema nervoso periférico, nós temos primeiro essa parte que é voluntária, que é formada por nervos que levam informações do encéfalo para os músculos esqueléticos dos órgãos no sentido e dos sentidos para o encéfalo. Por exemplo, imagina que eu recebesse luz no meu... Para me olhar esse slide aqui, estou recebendo a luz produzida pelo computador, uma fonte primária de luz, chega meu olho, certo? Está meio bagunçado meu olho, né? Cego. E aí, esses impulsos nervosos, eles são transformados, eles estão enviados até o meu cérebro, e no meu cérebro, eles acabam sendo transformados em imagem. É basicamente isso, certo? Isso acaba acontecendo de forma voluntária. Por quê? Porque eu posso muito bem fechar meu olho e fazer com que eu não consiga mais enxergar. A luz não consegue. Vou até tirar o óculos aqui, ó. Então, se eu fechar meu olho, a luz não chega até meus olhos, eu não consigo mais fazer esse processo, que é receber luz e transformar isso em imagem, certo? Isso aqui é voluntário. Por exemplo, músculo, eu consigo mexer aqui, ó, na hora que eu quiser, na hora que eu não quiser. Isso aqui é terminação nervosa e células motoras, certo? Mas se eu quiser parar de me mexer, eu paro, desde que não haja nenhum tipo de patologia, nós vamos ver em breve. Só que existe também a parte que é autônoma, que nós não controlamos. E graças a Deus que não controlamos. Por quê? Quais são elas? A parte do sistema autônomo comanda funções involuntárias do nosso organismo, como o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, a digestão e a excreção. E é constituído por dois sistemas que atuam de maneiras opostas. O simpático, responsável pelas reações de situações estressantes, e o parasimpático, responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal. Beleza. Vocês já tentaram, quando você está com sensação de falta de ar, vocês tentaram respirar por conta própria? A gente sabe respirar. Só que se você ficar o tempo todo respirando, controlando a respiração, você fica até sem ar. Por quê? Porque você não sabe se tem que respirar mais ou menos, se respirar fundo ou mais devagar, certo? Existe, inclusive, algumas terapias de ajuda na respiração. Por quê? Porque a respiração, gente, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso periférico autônomo. Ela é controlada de forma automática. Ou seja, você não precisa se preocupar em dormir. Meu Deus, e agora como é que eu vou respirar dormindo? Não se preocupa porque o teu corpo faz isso sozinho. Quando você não consegue fazer isso sozinho, o teu próprio corpo te avisa. Ó, tu não está respirando, te vira aí, dá um jeito. Mas, em geral, nós estamos, quando estamos saudáveis, respirando normalmente. A mesma coisa do batimento cardíaco, certo? Então, eu estou aqui falando com vocês, mas o meu coração, eu espero que esteja batendo normalmente, certo? E o ritmo respiratório, a digestão, principalmente a digestão química, né? A digestão mecânica aqui na boca, a gente já pode controlar também.
E a excreção também, né? Então, a gente sente aquela dor de barriga, automaticamente o corpo dizendo que a gente tem que botar para fora, fazer o número 2 lá, né? O número 1 também é a excreção. Só que é o seguinte, gente, essa parte do sistema nervoso periférico autônomo, ela pode ocorrer de duas formas, de forma simpática e forma parasimpática. A simpática é quando é uma reação, uma situação estressante. Por exemplo, eu estou aqui, de repente entra alguém e dá um grito, eu vou pegar um susto. Quando eu pego meu susto, intuitivamente, o meu encéfalo, ele vai... Eu estou falando encéfalo porque engloba tudo e eu esqueci exatamente onde é que é formado, tá? Mas o meu sistema nervoso, ele produz hormônios a partir do sistema endócrino, que envia uma informação a partir do meu sistema nervoso lá para o meu marca-passo, dizer para bater o coração mais rápido. Como eu fiquei nervoso, o coração bate mais rápido, eu consigo oxigenar meu corpo com mais facilidade, certo? E aí o coração tá. Por isso que quando você pega um susto, é uma situação estressante, teu coração começa a acelerar. Só que quando você vê que é só um susto, você começa a voltar ao normal. Mas como que eu faço para voltar ao normal? Aí já entra a parte do sistema parasimpático, que é fazer o teu corpo voltar ao normal. O que acontece? Teu sistema nervoso que mandou uma informação até agora há pouco para o teu coração bater mais rápido, ele manda um outro hormônio, certo? Para fazer com que teu coração bata mais devagar, diminua a frequência cardíaca. O hormônio que ele usa para acelerar é a adrenalina, mais especificamente a noradrenalina. E o hormônio, eu esqueci agora qual é o hormônio que faz para voltar os batimentos naturais. É por isso que lá no hospital, na UTI, quando o paciente está com braquicardia, o coração está quase parando, o médico vai lá e joga adrenalina na corrente sanguínea. Quando chega lá no coração, no marca-passo, o marca-passo começa a fazer o coração acelerar, porque ele recebe esse hormônio não intuitivamente, mas de uma forma externa, certo? A mesma coisa acontece quando o paciente está com taquicardia, o médico vai lá e coloca aquele mesmo hormônio também, aquele hormônio que diminui, que faz o efeito contrário da noradrenalina, e você consegue diminuir os batimentos cardíacos. Então, isso é o sistema simpático e o parasimpático. E está aqui um slide, gente, gigantesco, com muita informação. O simpático, por exemplo, contrai a pupila, dilata a pupila, o parasimpático. O estímulo do fluxo salivar, parasimpático. Inibe o fluxo salivar, simpático. Vocês podem ver isso tudo em casa, tá? Vou até deixar aqui separado para vocês fazerem uma pausa no vídeo aí e olharem um por um. Fez a pausa? Vamos lá, continua. Vamos terminar aqui com a parte do sistema nervoso periférico. Os nervos estabelecem, falando sobre os nervos, né? A comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais ou receptores. E os efetores, representados por músculos e glândulas. Então é o seguinte, os nervos eles podem ser classificados em 3 grupos, os nervos em geral. Os sensitivos, os motores e os mistos. Isso aqui é fantástico. Fantástico, desculpa, tô parecendo o Tiririca falando. Então, os nervos, eles se ligam ao encéfalo, são chamados de nervos cranianos. E os que se ligam à medula recebem o nome de nervos espinhais. Então, é o seguinte, os sensitivos, gente, são aqueles nervos que são responsáveis pela sensibilidade geral. Você está tocando na outra pessoa ou não, se está aumentando a temperatura ou diminuindo, sentindo frio ou calor, biologicamente falando. E os motores são aqueles que produzem movimento em si, certo? Os sensitivos ou aferentes, quando transmitem impulsos nervosos dos órgãos até o sistema nervoso central. E os motores é quando transmitem impulsos nervosos do sistema central para os órgãos. Então, é aquilo que eu falei lá da artéria e das veias. Então, os sensitivos ou aferentes são aqueles que transmitem os impulsos dos órgãos para o sistema nervoso. E os que transmitem do sistema nervoso para os órgãos, que fazem o sentido oposto, nós chamamos de nervos motores ou nervos eferentes. E os mistos são quando possuem neurofibras sensitivas e motoras, que são os nervos que possuem essas duas neurofibras, tanto as nervosas quanto as motoras. Levam tanto a informação do órgão para o sistema nervoso central, e também levam a informação do sistema nervoso central para os órgãos. Muita informação, né, gente? Façam mais uma pausa aí para vocês verem como é que funciona essa organização, essa divisão aqui do nosso encéfalo. E vamos falar dos gânglios. Os gânglios, gente, isso aqui é fantástico também. Eles são pequenas dilatações observadas em alguns nervos. Alguns se localizam perto da medula espinal. Outros ficam mais próximos ou até dentro de certos órgãos do corpo. Então, você vai ver um vaso aqui nervoso.
esse vaso nervoso, tá? Vamos chamar de axônio, e ao redor dele tem a bainha, né, tá? E o que acontece? Às vezes eles simplesmente estão vindo aqui como um cano normal, de repente tem uma dilatação, como se fosse um aneurisma. Mas não é aneurisma, são gânglios, certo? É uma região que, para ser sincero, eu não sei nem se a ciência tem a resposta e para que eles servem, mas são regiões em que há uma dilatação dos nervos, são observadas alguma dilatação. Isso não é patologia, tá? Isso é natural, acontece em todos os seres. Ah, gente, o ato reflexo, a questão aqui de dar uma marteladinha aqui, ó. E aí, mesmo que você tente, isso aqui é bacana que é autônomo, mesmo que você tente não mexer a perna, quando o médico vai lá e bate, sua perna vai automaticamente e se mexe. Isso aqui é uma situação em que o corpo reage a um estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo. Só depois de alguns segundos, você percebe o que ocorreu, desculpa. Então, o médico vai lá dar uma marteladinha, você vai, meu Deus, eu mexi. Aí você vai, tenta controlar e não consegue. Por quê? Porque nesse caso aqui, gente, nesse ato reflexo, a informação não chega no encéfalo, certo? Isso aqui não vai até no cérebro, você vai, eu mexo ou não mexo. Não é isso, é autônomo. Essa informação aqui, ó, ela vai ser captada e enviada para apenas até na medula. A própria medula já vai mandar a informação para que haja uma reação instintiva, certo? Isso aqui é bem bacana. Nós temos bem aqui, ó. Eu vou fazer. Eu estou aqui falando um tempo. Vocês podem fazer aqui a anotação desse link, que dá uma ideia mais ou menos de como é que funciona esse movimento, certo? E aí, para encerrar a nossa aula, eu vou falar rapidamente, bem superficialmente também, de alguns distúrbios do sistema nervoso, algumas patologias. Primeiro, o acidente vascular cerebral, o AVC, que hoje em dia é muito mais utilizada a expressão AVE. Antigamente o pessoal chamava de derrame, chamava de trombose, né? Depois começou a chamar muito de AVC e hoje em dia se fala mais em AVE, que é o acidente vascular encefálico. Por quê? Porque o encéfalo engloba não só o cérebro, mas o cerebelo, o tronco cefálico e as glândulas endócrinas. Então, qualquer acidente vascular que ocorra, né, em qualquer uma dessas regiões, a gente pode chamar de acidente vascular encefálico. Para classificar como AVC, precisa ser no cérebro em si, não pode ser uma outra região que seja fora do cérebro. Então, ele pode ser causado tanto por uma obstrução de uma artéria, que leva à isquemia, de uma área do cérebro, que é o rompimento de um vaso sanguíneo, como a ruptura arterial seguida de um derrame. Desculpa, a isquemia, gente, é quando há um entupimento daquele vaso sanguíneo e aí aquela célula que deveria receber, como eu posso dizer, que deveria receber nutrição daquele vaso sanguíneo não deixa de receber e aí ocorre a necrose daquela célula, certo? É basicamente isso que ocorre. Os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, como eu acabei de falar, estabelecendo uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a apresentar problemas motores e de fala. E quem sobrevive aos acidentes vasculares cefálicos em geral, vocês podem perceber que geralmente fica um lado do corpo fica paralisado, alguns ficam com a boca torta, alguns distúrbios na fala, os distúrbios sensoriais em geral, porque os neurônios que foram afetados, neurônios são células nervosas, quando foram afetados, eles são afetados de forma irreversível, a maioria dos casos, quando são afetados de fato, quando deixam de ser irrigados, certo? E aí, aquela região do cérebro que vai ser responsável por determinada ordem, as áreas mais atingidas geralmente são as áreas motoras, né? Então, o paciente tem uma certa dificuldade de locomoção. Ataques epiléticos. Gente, a epilepsia não é uma doença, e sim um sintoma, que podem ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem, na maioria dos casos, antes de 18 anos de idade e podem ter causas diversas, tais como anomalias congênitas, que é genético, isso aqui é muito comum, tá, gente? Tais como doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais, etc. Então, segundo o nosso autor aqui, a epilepsia não é uma doença específica. A epilepsia é quando ocorre o ataque, né? Na verdade, o ideal seria falar ataques epilépticos. Podem ocorrer mesmo para quem não tem um histórico de epilepsia. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de moto, bate a cabeça no chão, é um traumatismo craniano,
ele vai ficar lá tremendo todo, né? Como se estivesse tendo um ataque epilético. Pode ocorrer isso, certo? Só que assim, o grande, como é que eu posso dizer? A grande sacada que nós, como profissionais da saúde, precisamos ter é conhecer o ataque epilético e saber como reagir. Uma vez eu estava num evento da igreja, no retiro, e aí teve um paciente lá que tinha epilepsia desde nascença, e ele acabou tendo uma crise no meio do campo de futebol lá. E aí, gente, o pessoal queria fazer um monte de coisa, queria carregar ele, queria botar ele para vomitar, o cara se tremendo todo lá. Tinha gente que queria que eu colocasse a mão dentro da boca dele para segurar a língua. Isso não existe, tá, gente? O ideal é você colocar o paciente de lado, é bem aqui, ó. Primeiro você tem que manter calmo, porque você é profissional. Depois, colocar o paciente de lado, com a cabeça baixa, de modo que a saliva possa escorrer para fora da boca, senão ele pode se engasgar com a saliva pode tampar aqui o esôfago, a traqueia, e aí ele pode perder a respiração. Desapertar as roupas para que ele tenha o máximo possível de respiração normal, certo? Ponha qualquer coisa macia embaixo da cabeça para que não haja nenhum tipo de trauma externo ou interno também. Permaneça junto com a pessoa e não coloca nada na boca do paciente, pelo amor de Deus, principalmente seu dedo. Se você botar o dedo na boca do paciente, é capaz dele morder seu dedo até arrancar de verdade, porque ele não tem consciência do que está acontecendo, muito menos controle das suas ações motoras. Tome cuidado, você é profissional, tem que estar pronto para isso. Outras doenças degenerativas, nós temos duas aqui, o mal de Parkinson e o Huntington. A doença de Parkinson, ele ocorre com a degeneração, né, geralmente a partir de 60 anos de idade, alteração de neurônios da substância negra. É como se fosse um envelhecimento dos neurônios precoce. Eu não sei nem dizer exatamente. É como se os neurônios eles estivessem se contraindo, certo? E aí, quais são os sintomas? Rigidez e tremor na cabeça, inclinação do tronco para frente, movimento de contar dinheiro com as mãos, ele é danificado, ele é dificultado, ele não consegue mais fazer isso automaticamente. Dedução da oscilação do braço durante a marcha, redução, né? A gente anda geralmente fazendo assim, a pessoa acaba com o braço completamente parado. Pessoa que tem mal de Parkinson. Rigidez e tremor na perna, e marcha embaralhada com passos curtos. A pessoa anda de forma estranha. Todo mundo sabe que é aquela tremedeira clássica do mal de Parkinson, que é uma doença degenerativa que não tem cura, mas como qualquer outra doença, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor vai ser o tratamento, maior vai ser a longevidade e qualidade de vida para esse paciente. E tem uma doença que não é tão falada, mas é tão interessante, e eu falo interessante não no sentido de ser boa, porque nenhuma doença é boa, mas falo interessante para fins de estudo, que é a doença de Huntington. Huntington, desculpa, meu inglês é péssimo, já perceberam, né? Então, ela começa a se manifestar a partir dos 40 anos de idade e a pessoa perde progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários, a capacidade intelectual e a memória, causado pela morte de neurônios do corpo estriado. Pode ser hereditária, causada por uma mutação genética, geralmente é hereditária, tá, gente, essa doença, esse mal, a doença de Huntington, e ela é 50% de, se os pais da pessoa teve essa doença a partir de 40 anos, é 50% de chance da pessoa ter. Ou seja, é uma probabilidade muito alta, certo? Muito alta mesmo. É o seguinte, essa doença ela é caracterizada pela morte dos neurônios, que são células nervosas, então a pessoa ela vai começar a perder memória completamente, é uma questão apenas de tempo, ela perde a motoriedade, a movimentação também, vai ficar paraplégico, depois tetra, e não consegue mexer mais absolutamente nada, e depois começa a perder a capacidade intelectual, de forma que ela vira um vegetal mesmo, morre como se fosse um bebê recém-nascido, sem ter consciência de absolutamente nada. Uma doença muito grave e que tem sido o foco de muitos estudos nas maiores universidades do mundo. E é o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, todo mundo sabe que ela é caracterizada principalmente pela perda drástica de memória, certo? E algumas, às vezes a gente olha, essas doenças geralmente ocorrem na idade mais avançada. E às vezes a gente acha, a pessoa está velha, então é normal perder um pouco de memória, isso, aquilo, outro. Mas o ideal, gente, é que justamente pacientes na fase, no grupo de risco, pacientes a partir de 50, 60 anos para frente, façam exames periódicos, porque alguma coisa pode ser comum por conta da idade, mas alguma outra coisa pode ser uma patologia. E esse tipo de patologia que é degenerativa,
ela acaba sendo muito importante a ideia de que você diagnosticar com o máximo de antecedência possível para que os tratamentos alternativos possam ser iniciados o mais cedo possível, para que finalmente o paciente ele possa ter a maior longevidade com qualidade de vida possível também. E aí tem as doenças infecciosas dos nervos, gente, principalmente entre elas as meningites. A meninge vamos dizer que é uma placa protetora do todo o encéfalo, que é uma membrana que cobre o encéfalo para proteger ele de infecções. Só que alguns vírus ou bactérias podem ter acesso a essas meninges, causando inflamações. Lembra que inflamação na saúde, a gente coloca a terminação "it". Por isso a palavra meningite, inflamação das meninges. Essas inflamações podem ser por conta de bactérias ou vírus, que é a mesma coisa da poliomielite, que é um tipo de meningite, né, gente? Específico. E também tem as drogas, tá, gente? Quando a gente fala em droga, eu não estou falando de maconha, não. Relaxa. Os fumantes aí de plantão. Mas é o seguinte, estamos falando de drogas em geral. A gente se droga muito com remédios, né? Tanto que vai lá na farmácia, o nome tá lá, drogaria. Quando eu era criança, eu ficava, a drogaria, não tinha um nome mais bonito, porque realmente, o que é uma droga? Droga é aquilo que vai fazer com que, por alguma reação química ou física, o nosso corpo haja de forma diferente do que ele agiria por conta própria. Nós estamos induzindo o corpo a reagir de uma determinada forma. Isso é uma droga. E aí, essas drogas psicotrópicas são, portanto, aquelas que atuam sobre o cérebro. Essas drogas que fazem um contato direto com o sistema nervoso, nós chamamos de psicotrópicas. Dependendo dessas drogas, a maioria delas tem um controle bem rígido e só se vende com receita. Tá, gente? Tem umas tarjas aí vermelhas e pretas para que haja esse controle. E essas drogas psicotrópicas são geralmente receituadas quando há alguma patologia que vai envolver ansiedade, depressão, distúrbios do sono, esse tipo de patologia. E com essa aula nós estamos encerrando mais essa disciplina de sistemas, muita informação, muita coisa, né, gente? Mas também muito conhecimento adquirido. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou conosco. Um grande abraço ao professor Wellison. Qualquer dúvida, tirem conosco aqui no canal no YouTube ou lá via WhatsApp, tá? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Fui.